este ministério. Deus recompense a vocês. Pois bem, irmãos, igreja, nós vimos nesta leitura que Jeremias havia falado com o povo de Judá em Jerusalém. Eles haviam quebrado um pacto, se você ler lá atrás, nesse capítulo 11, um pacto com Deus havia sido violado. E eles perseguiram Jeremias por pregar, por trazer a palavra de Deus. Houve uma conspiração contra Jeremias, um ato de perseguição, ações contra alguém, tentando difamá-lo, tentando acabar, inclusive, com o seu nome. E ele diz, e que não haja mais memória do seu nome. Tentam matar o nome das pessoas. Às vezes você não mata a pessoa diretamente falando, mas indiretamente você assassina o nome de alguém. E nós vivemos isso tempos atrás, Tentaram anular o nome do nosso pastor, Joaquim Gonçalves Silva. Mas nós rompemos, graças a Deus. E aqui estamos firmes nesta caminhada e não será diferente. Tudo que foi um dia voltará a ser novamente. Nós estamos numa guerra espiritual. O pastor Joaquim acabou de pregar para nós. Nesta batalha, precisamos de homens corajosos. Temos ouvido isso na mensagem de testemunhas, foi dito agora há pouco. O profeta diz isso, eu gosto de homens corajosos. Nós vamos ver isto aqui. E se nós formos ali em Ezequiel, vamos dar uma lida, uma leitura aqui em Ezequiel 28, conhecido de vocês. Versículo 13, estavas no Éden. E aí aqui é Lúcifer, o anjo de luz. Estavas no Éden, ele estava lá no Éden, lá no princípio. No jardim de Deus. Que coisa. Não era lá fora, não era fora, pastor Jonas? Era dentro do jardim, é dentro. Agora, esta guerra espiritual que o cristão encara, é dentro, não é fora mais não. Então estava dentro do jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Que coisa, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, só pedras preciosas de grande valor. O carbúnculo e a esmeralda e o ouro, que nós conhecemos, Todo mundo já teve a oportunidade de ver uma esmeralda, de ver um ouro. Estavam lá, estavam com ele, com Lúcifer. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, um anjo grande, de luz, um querubim ungido para proteger. Não era para destruir, não era para matar. Lúcifer não tentou fazer um inferno. O pastor Joaquim pregando no programa, acho que sexta-feira de manhã, estava indo viajar e ouvindo aquilo. Mas um céu melhor do que o de Deus. Tentou imitar, tentou conspirar contra Deus. Ora, irmãos, perfeito. Ora, tu eras o querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. O que eram as pedras afogueadas? Ele andavas nas pedras afogueadas. Era a glória de Deus, era a luz de Deus. Estava ali no meio, estava ali andando, passeando ali, reunido com os demais.
Que coisa! Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Misericórdia. Iniquidade, fazer aquilo que não deveria ser feito. Fazer aquilo na qual você não foi chamado para fazer. Não era para ele. Elevou-se o teu coração, versículo 17, por causa da tua formosura, da beleza, conhecimento brilhante, ideias mirabolosas, né? Ideias brilhantes. Foi um anjo, veja bem, preste atenção nisso. Ele foi um anjo, mas nunca um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Lúcifer não foi um filho, ele era um anjo. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. E aí você pode ler aí as demais adiante aí, Ezequiel 28, a partir do capítulo do versículo 11. Ora, irmãos, e ele conheceu a Eva, convenceu a Eva, estava lá no jardim do Éden, estava lá dentro, andando com Eva, andando com Adão, tendo companheirismo. Ele convenceu a Eva a sair da palavra. Que coisa! E a Bíblia de Eva, ela não tinha, o pastor Joaquim pregando, ele disse, ela não tinha 66 livros. Se eu estou errado, me corrija, é isso mesmo. 66 livros. Você tem uma Bíblia com 66 livros. Tem muita coisa a seu favor aqui. Tem muita coisa para te defender, para me defender, para nos defender. A sua defesa é Deus. O Espírito Santo nos protege, nos defende. Qual é a necessidade dessa igreja? O que mais nós precisamos? Não tem faltado nada para nós. Eu estou aqui desde 1978, eu tinha 4 anos de idade, quando meu pai aceitou esta mensagem. São 48 anos então. Já passamos por tanta coisa, tantos processos, e sempre tenho, aí é um testemunho meu próprio, visto Deus em cena. Deus sempre tem sustentado este ministério. Ninguém me contou, ouvi falar, mas vivendo e andando, se teve alguma falha foi minha, se teve algum desvio do caminho foi meu, mas Deus me trouxe de volta. E aqui eu estou, aqui você está. Outros mais tempo do que nós, pastor Jonas, quantos anos? E será que Deus, em 48 anos, 50 anos, Ele nunca falhou, e Ele vai falhar agora? É agora, no final. Ele vai te decepcionar, Ele vai me decepcionar? Jamais. A decepção aqui sou eu. Ele não. Ele só tem nos ajudado. Ele tem parado na brecha por nós. Ora, igreja, fica firme. Não há nada, Deus não está devendo uma vírgula para nós. A doutrina neste ministério, a doutrina nesta igreja, essa igreja, querendo ou não, é uma igreja mãe. É uma igreja exemplo. E uma vez eu pregando aqui, eu terminei uma pregação, o pastor Joaquim virou e disse: não critique, não julgue, não condene. Esta igreja é uma igreja mãe. E Deus quis assim, e aí? Aqui nós estamos, só nos resta desfrutar, descansar, confiar que aquele que nos trouxe até aqui
vai nos levar adiante, vai te levar para o arrebatamento, vai nos colocar nesta plataforma de arrebatamento. E nós aqui nesta mensagem, irmãos, isso não foi diferente com o profeta. Que coisa! Mensageiro do entardecer, vamos meditar um pouco nesta noite nisso. Ora, e ainda aqui, nesses destaques aqui, eu anotei, o filho não é um imitador do seu pai. Satanás, Lúcifer, tentou imitar a Deus. Ele não era um filho, ele era um anjo. O filho não tenta imitar o pai. O filho é uma continuação do seu pai. Eu não preciso imitar o meu pai, eu carrego o nome dele, sou uma continuação sanguínea, né, dele. Não precisamos de imitar, imitações, conspirações. Ora, irmãos, vejamos aqui o profeta, que ele nos diz aqui no parágrafo 175. Vamos em frente aqui. Em Chicago, há não muito tempo atrás, creio que vocês têm a fita. Eles pensavam que tinham me apanhado numa armadilha. Pensaram, irmão. Pensar pode pensar um monte de coisa. Pode pensar isso, aquilo. Intentar contra um filho de Deus, cuidado. É coisa séria. Cuidado, cuidado usar. Olha onde você está colocando a sua mãozinha. Não é a sua responsabilidade segurar a arca. Teve boa intenção, o inferno está cheio de boa intenção, tentando ajudar a obra de Deus. Deus é responsável por si mesmo. Ele sabe o que está fazendo. Tem uma coisa que você tem que fazer, é ficar atrás. Deixa Deus passar. Ele sabe como resolver. Ora, irmãos, pensavam que tinham me apanhado numa armadilha ou algo, e eles tinham a mais completa associação ministerial de Chicago ali me esperando, e dois irmãos envolvidos naquilo, né? O irmão Tommy Hicks e o irmão Carlson estavam ali. E 2 noites antes, o Senhor me levantou à noite e disse: vá para aquela janela, William Branham. E eu fui, e havia um temporal naquela janela. E ele me disse: eles têm uma armadilha para ti. Olha a direção. Deus cuidando dos seus. Direção do Espírito Santo. Às vezes você não vai entender, nós não conseguimos entender. O hino não é entenda a Deus, entenda a Jesus, é somente crer, somente creia. Confie, pode confiar. Neste de jejum, e ele disse, ele maiúsculo, neste de jejum não tenhas medo. De jejum ao café da manhã nos Estados Unidos. Vá, eu estarei contigo. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo, irmão, na internet. Deus está contigo. Vá em frente. Prossiga nesta jornada. Agora, isto é no nome do Senhor. Você pode perguntar a eles e encontrá-los fora. Está gravado numa fita, predito de antemão. E ele disse: não temas, vá em frente, eu estarei contigo. E me assentei ali e disse: irmão Hicks, vem cá, companheiro. Vem cá, meu irmão. Quantas vezes eu te ajudei, meu irmão? Quantas vezes? Irmãos, isso aqui ficou para nós. É a mensagem. É a palavra de Deus. Ou você crê nisso, ou acabou. Ou nós cremos nisso,
Aonde está firmada a sua fé? Como está a sua revelação a respeito desta mensagem, a respeito de um mensageiro? Vem cá, irmão Hicks, você é um doutor em divindade e nós vamos enfrentar a um grande grupo de ministros aqui. Que coisa, que sabedoria, né? Deus já tinha falado com o irmão Brana. Você é um doutor em divindade, um grande grupo. Sua associação de Chicago, por que você não fala por mim? Vai lá. Você tem grande conhecimento, doutorado, PhD, não sei o quê e coisa e tal. Vai lá, fala por mim, irmão Hicks. Por que você não fala por mim? Eu tenho feito muitas coisas por você. E o irmão Brana disse, estava simplesmente testando. Dá corda. E ele disse, eu não poderia fazer isso, irmão Brana. E eu disse, bem, por que você não vai? Eu disse, eu faria qualquer coisa por você. Agora, por que você não faria isso por mim? E ele disse, eu não poderia fazer isso, irmão Brana. Eles não aceitariam. E o irmão Carlson disse, não, eles não se conformariam com isso. E eu lhes disse, vocês sabem por quê. Você sabe por quê. Lhes disse, deixe-me dizer-lhes algo. Vamos conversar. Irmão, conversar com um profeta não é fácil, não. Conversar diante de um homem de Deus que tem o discernimento da palavra, que discerne os espíritos. Ora, essa mensagem, o Mensageiro do Entardecer, foi pregada em 1963, foi janeiro